Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje vamos conversar com o professor Nelson, meu amigo Nelson. Vamos lá, vamos conversar com o professor Nelson hoje. Boa noite, professor Badminton. Boa noite, Arthur. Olá, vamos chegando, vamos esperar um pouquinho. Vamos chamar. Good evening. Arthur, depois você vai me explicar por que é o máscara. Sou tão curiosa de saber disso. Por que você coloca o máscara? Boa noite, Zildinha. Boa noite, dona Zilda. Boa noite, Mônica Kiko. Oi, querida. Tudo bem com vocês? O professor Nelson já entrou. Vamos lá. Oi, Ana. Oi, querida. Natália, vamos lá, vamos conversar. Pessoal, eu não vou apresentar o old student here. Yes, dear. Eu vou deixar que ele se apresente, que ele fale um pouquinho dele. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Nossa, já tá Tudo chegando bem gente com aí, hein? você? Já tá chegando. Tudo Olha, a bem. Mari chegou agora, nesse frio. Ah, esse frio tá bom para ficar assim É, embaixo das cobertas, é vendo um bom filme, comendo uma boa pipoca e isso mesmo. batendo papo. Batendo papo também é muito bom. No frio dá mais Vamos ânimo. bater um papo. Olha lá, o Vamos pessoal bater um falando papo. boa noite, Nelson, para você. Boa noite, povo. Bacanérrimo, né? Saudade grande Muito desse povo. Saudade, ex-aluno. é, Olha o saudade de estar Luiz. nesse Olha a Laura contato. Godoy. Oi, Laurinha. Oi, Laura, querida. Oi, Laura Azevedo. A Carla. Pessoal, boa noite. Que bom que vocês chegaram aqui, estão chegando aí. Hoje eu convidei o Nelson para conversar um pouquinho sobre a paixão dele, que é tão. Acabou até saindo e me inspirou também. E aí a gente vai falar um pouquinho do Cineclube, do projeto dele. Boa noite, Luiz. Boa noite. E aí, quando você quiser começar a falar da onde surgiu a ideia, como é que você trouxe isso para cá? O que aconteceu? Como que chegou? Então, essa coisa de cineclube é um negócio interessante, né? O cinema, quando ele nasce com aquela coisa, isso aí não vai pegar, né? E era um negócio totalmente novo, aquele negócio dos Lumière, e aí era só gente de má índole, né, que ia para cinema. Bom, então tá bom. Depois o cinema vai, e né, o cinema mudo já traz um encantamento, essa coisa do movimento e tal. E aí, assim, desde muito pequeno, eu sempre gostei demais da conta dessa coisa das histórias sendo narradas e você ficar olhando ali o que estava por trás de tudo isso, né? As emoções, os lugares. Nossa, aquilo. A primeira vez que eu fui no cinema, eu olhei para aquela coisa, porque uma história interessante é que assim, eu sou bem antiguinho, né? Então, quando eu era Hum, menininho, bem novinho, televisão era um negócio que quase ninguém tinha. Era um ou dois no bairro. Então tinha aquela coisa de, se você tivesse amizade com aquele, com o camarada lá, o menino que tivesse televisão, aí tudo bem, porque aí você ia para séries, ia para assistir National Kid, né? E aí, assim, aquilo já gerou uma coisa, primeira vez que eu vejo. Mas a ideia de uma tela grande, a primeira vez que eu entrei no cinema, eu me lembro até hoje assim, que eu falei assim, eu nunca mais vou sair daqui. Né? Porque você olhava aquilo, tudo era muito grande e tal. E aí, assim, eu entendo que a vida da gente, e é engraçado isso a gente pensar, né? A vida da gente, ela é um filme. Né? A vida é filme, e ela é verdadeira.
né? Quantas vezes a gente fala assim, puxa, vi o filme da minha vida passando. A memória é uma coisa de filme, né? Porque ela faz os Perdendo cortes você. que fazem Deixa eu te falar paixão. uma coisa. É, Nelson, deixa eu te falar uma coisa. Oi. A internet, ela tá dando algum probleminha aí. Eu perdi, você cantou, eu perdi, eu quero de novo. Veja se você consegue. Eu acho que agora regularizou. A internet, às vezes, ela dá esse horário. Dá uma oscilada. Voltou, voltou. Aqui estava normal, não oscilou, mas aí qualquer coisa você me avisa aí, que eu e a Aviso, aviso. tecnologia, a gente... Então, e aí essa coisa do cinema, né, e da vida da gente, né, você fica imaginando assim, você tem a música da sua vida, aquela música que marcou o momento, e isso está diretamente ligado a essa coisa do cinema, né, e o cinema tem um lance com a coisa da memória afetiva. Por isso que o cinema, aconteça o que acontecer, seja 3D, 4D, né? Cinema lembra muito circo. Todo mundo falava que o circo vai acabar. E as pessoas dizem ainda a mesma coisa em relação ao cinema. O cinema vai acabar. Então eu diria que não. Assim como o circo continua lá, aquele circo moribundo que vai pelos bairros, que a atração é aquela coisa, mas sobrevive, existe, mas você vê ao mesmo tempo aparecer um circo de Soleil, né? Que assim, falou, aonde que o circo está morto? E você fala, mas ele é De jeito espetacular. Lá, lá, nenhum. lá, lá. Não, ele pega aquelas pessoas, né, que têm essa condição, endinheiradas, mas aí é que tá, não importa se você tem dinheiro ou não. As tuas paixões, quando você tira todas as cascas, o que fica é isso. E aí, assim, qual foi a grande sacada deles? Vamos pegar essa coisa do circo, tanto que é a coisa da lona. E as pessoas vão ao circo. Né? Tanto aquele circo do bairro, o encantamento do circo existe. O cinema é a mesma coisa. O cinema vai acabar, a televisão em casa vai tirar o cinema, as TVs muito grandes vão tirar o cinema. Nada disso. Bom, os prédios cinemas, por uma série de fatores, e que eu acho uma pena, Sim. de verdade. Mas talvez seja conservadorismo, mas eu acho legal você sair para ir ao cinema, né? Uma coisa interessante eu vou no cinema do shopping. E aí o que muitas vezes acaba acontecendo? Você vai ali, você assiste o filme, dificilmente você vai encontrar no shopping os filmes que estejam fora daquele circuito, né, industrializado, né? Sim, Assim, sim. final esperado, aquela coisa toda. E aí eu costumo dizer isso, né? O cinema do shopping ele acaba tendo uma característica que quando você sai do filme é consenso, todo mundo sabia o que era na maioria das vezes, e aí a única discussão que você Sim. faz se é mussarela ou calabresa, se é o Big Mac ou o lá do frango ou Subway, é isso. Sim. E aí assim, precisava reinventar essa coisa do cinema pelo cinema. Não sei, né? Há espaços que ainda sobrevivem, né? Mas, num certo sentido, o prédio do cinema acaba ficando comprometido, até porque as pessoas vão para um elemento daquilo que é cômodo. Pô, estou ali, já deixo o carro. Mas, para entender essa coisa do cineclube, a diferença, né, porque cineclube tinha a própria fala diz, é como se fosse uma espécie de associação. Membros, né, Isso mesmo. uma confraria de amantes do cinema. Ou de pessoas que queriam discutir cinema, ver um filme que fosse difícil de entender ou que causasse emoções mais significativas e tal, e que, por conta desse desassossego, as pessoas quisessem bater papo, dialogar sobre isso. Né? Então, e essa era a característica dos cineclubes. Aqui no Brasil, pegou bastante, no finalzinho dos anos 60, né? Anos 70, ainda tem, mas você vê, está vinculado, por exemplo, o Sinusp, né? Então assim, tá vinculado às Sim. outras instituições. Deixa eu Aí te eu fazer uma pensei assim, pergunta.
Diga. Antes de você continuar, o Cineclube, ele tem essa proposta de desconstruir, de conversar, de trazer um filme que não está... Ainda nós temos as salas alternativas, né, que são as salas espalhadas por São Paulo. Guarulhos não tem nenhuma, a não ser o Cineclube que você apresenta, mas nós temos essas salas alternativas. O único problema delas é que não se discute. A gente vai embora olhando um para o outro, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso também, dessas salas alternativas e, né? Essas salas, né, vamos pensar nessa coisa, até para a gente chegar nesse universo da importância que o cinema tem, né? Essas salas alternativas ficou colocado assim meio que indiretamente para um determinado público, né? É o público intelectualizado. E aí, assim, fica naquela coisa da discussão viciada também, né? De uma coisa catedrática. Eu acho que tem seu valor, sim, é importantíssimo, né? Os teóricos do cinema, é inegável essa importância. Mas eu acho que tem uma outra coisa, né? E é isso que às vezes faz muita falta. Eu vivi uma época que as pessoas não podiam falar, né? Que as pessoas eram impedidas de fazer as coisas. Eu cresci nesse modelo. Então, quando a gente tinha a oportunidade de conversar sobre as coisas, dialogar sobre as coisas, a gente dava um valor imenso, né? A gente descobria coisas no bate-papo, né? Às vezes divergindo e etc. Bom, o Cineclube vai para essa coisa, como o teatro teve, de ter um debate, mas qual era a característica? Você chama um... Olá. Oi, Peraí. voltou? Eu sumi, você sumiu, não Foi. sei. Voltou, Tá. podemos, vamos lá. Voltamos. Então, essa coisa que eu dizia do Cineclube, né? Passava a ter essa de chamar o especialista. Eu acho bacanérrimo. Inclusive, para esse lugar, tem um valor, porque assim, as pessoas não vão ficar na fogueira das vaidades, e aí você vai ouvir um autor, porque ele vai dizer, olha, eu fiz com essa intenção, ou porque não deu certo aqui. Isso é maravilhoso. Agora tem um detalhe, aí é que tá. As pessoas, elas são carentes, carente no sentido de falta de espaço para falar, para ser ouvido. E mais, né, você tem os especialistas de cinema que eu leio a respeito, aquela coisa toda, mas eu acho assim, o que tem de mais legal é a visão de quem sentou ali para assistir. Aquela visão é dele. Você precisa ouvi-la. Ele está falando de um outro lugar. O cinema, os filmes, de uma forma geral, nos tocam de maneiras distintas. E o que é muito interessante, né? Porque aí é que entra essa história do cineclube, né? E é uma pergunta, escola é lugar de cinema? Né? E hoje, né, a gente pensa, né, nessa coisa, e falam-se dos novos projetos, dos itinerários formativos, de uma escola que saia do século XIX e encare as demandas do século XXI, seja elas quais forem, porque eu diria que o Renato Russo estava certo. O futuro não é mais como era antigamente. Né? É uma tolice a gente achar que sabe o que é o futuro ou que tem controle sobre isso. Então, assim, o que é importante é a gente saber, sobretudo nesse espaço escolar, o cinema ele é uma arte, ele tem uma linguagem extremamente rica. A gente não pode, a despeito de estar numa escola, Lucas, saudade de você também,
muito querido Lucas Leitner. Olha só, A Giovana também comentou aqui, eu não sei se você viu. Foi? Voltou? Chegou? Tá aí? Não A dá pra Giovana, gente... ela falou que ajudou muito, o Cineclube ajudou muito na formação dela do ensino superior. A Giovana Andrioli. A Giovana, essa menina é linda. Eu conheço essa menina, quando ela descia do carro, era a menor das irmãs, né? Sim. Então você imagina a trajetória toda Sim. dessa menina, que não é mais uma menina, é uma Sim. tremenda historiadora, e para meu orgulho, ela é historiadora. Eu tenho um orgulho enorme dela, um ser humano maravilhoso, extremamente combativo, inteligentíssima. Olha, eu vou te dizer uma coisa, fazendo um recorte do Cineclube. Até hoje, eu não tenho... Eu fui professor da escola pública muitos anos, né? É uma derrota pessoal minha não conseguir segurar o baque e ficar na escola pública, mas seja na escola pública ou na escola privada, até hoje eu não tenho nenhum motivo para dizer assim, eu não gostaria de ser associado àquele meu ex-aluno. São pessoas maravilhosas, são muito competentes naquilo que fazem, e têm uma humanidade, sabe, incrível, fazem diferença. Né? Eu encontro meus ex-alunos da escola pública, né, que poderiam estar em outros lugares, mas assim, são seres humanos dignos, fazedores, sabe? Gente que vai lá e faz mesmo, gente incrível. Então, assim, como é que estas coisas podem contribuir? E aí eu falo, sobretudo, da escola pública. Por muito tempo, talvez agora, aqui eu não vou discutir a motivação dessa mudança e nem a forma como ela está sendo feita. Não é o meu lugar de fala. Eu não estou hoje na rede pública, né, para poder dizer assim, olha, eu vou discordar, porque eu não estou lá. As pessoas que estão lá, elas podem falar disso muito melhor do que eu e com muita propriedade. Agora, independente do viés do governo, os educadores, de uma forma geral, assim como os alunos, entendem que a escola, seja ela pública ou privada, daquele modelo tradicional, uma cadeirinha atrás da outra, não rola mais. Não dá mais. A gente aprende pouco nuca com nuca. Né? A gente aprende olho no olho. E a gente aprende com parceria, lado a lado, e eles vão se dispondo dessa forma. Né? Você falou um pouquinho do Cineclube enquanto formação, e eu tive a oportunidade de levar a sua ideia, porque conheci o Cineclube com você, de levar para a escola pública e de ser fabuloso. Eu passei acho que 2 anos com o projeto Cineclube, e onde eu pude ver a mudança nos alunos de questionamento, de visão. Você ensina coisas. Quando você assiste a um filme, você ensina a observar. Pode ser qualquer filme, até aquele óbvio, né, que nós falamos aqui, mas você sempre tem alguma coisa para ensinar para eles. E eles sempre, Nelson, muito dispostos. Eu fazia questão de tirar foto e postar para que você visse que você foi uma inspiração na minha vida. E se esses alunos tiveram 2 anos de Cineclube, foi porque você começou tudo isso, né? E que foi muito bacana essa fase. Então, e eu acho que isso é legal, sabe? Pensar que, assim, faz parte da educação. Tudo bem você ter setores separados para cuidar zelosamente dessa coisa, educação, cultura, tal, mas educação e cultura, elas estão juntas, né? Não dá para a gente desassociá-las. E aí, assim, a minha grande briga, todas as vezes que eu fui trabalhar com essa coisa de cineclube em escola, fiz isso na escola pública, um tempo, era essa coisa assim, que legal, você vai passar, por que você não passa tal filme, porque eu vou entrar nesse assunto. Aí eu sempre dizia, então, pega o trecho que você precisa, passa na sua aula. A ideia do filme aqui não é servir para um recorte, ele tem milhões de recortes,
mas use nesse momento. Deixa as pessoas virem aqui para elas verem a obra, né? E lá, alguém comentou aqui, deixa eu ver, aqui foi a Laura. Olha isso mesmo. A Laura falou uma coisa que é interessante. Eu sou um camarada muito chato com relação a isso, né? Eu não tiro, porque as pessoas mais jovens têm aquela coisa que o cinema do shopping acabou fazendo isso. Eu sou do tempo que você pagava o ingresso à 1 da tarde e assistia o filme até chegar à sessão da noite, que aí mudava o filme. Então você tinha uma coisa que era matinê, então você assistia 3 vezes o mesmo filme, né? Eu aprendi isso. E aí, assim, e eu sempre fiquei, porque eu fui descobrindo coisas, né? Nos créditos finais do filme, porque a Laura está falando assim, pô, Nelson me falou para nunca pausar o filme quando ele termina. E é isso mesmo, né? Porque o filme não é... Porque muita coisa a gente ficava pensando a respeito, só nos créditos finais a gente descobre. Por exemplo, quem financiou, quem está por trás daquilo, diz muito do filme. Sim. De quem é aquela música. Porque você quer, a música mexeu com você, você quer. Então você vai saber de quem é, você vai procurar a trilha sonora. Então, assim, os créditos diz também quem trabalhou, o cara que dirigiu o carro, ele tá lá. É justo com estas pessoas, mesmo assim. Não consigo mais ouvir o Nelson. Aparecessem, começavam a mostrar, depois que o filme acabava, aqueles trechinhos finais, aqueles cortes, ou erros de cena, né? Para justamente manter o público por mais tempo. Isso é sensacional. Criou uma cultura bacana também, né? Mas assim, mesmo que do ponto de vista simbólico, ele é respeitoso para quem fez parte daquilo, né? E como eu disse, ali tem muitas informações importantes. E o fato de você ter sessões corridas faz com que as pessoas terminem antes, então as luzes acendem mais cedo, espera-se que as pessoas saiam logo para poder limpar o espaço. Os créditos são adiantados, eles passam rapidinho às vezes, dá um ódio. É isso mesmo. E aí, assim, acabou, né? Acabou aquela coisa. E é interessante a gente pensar do ponto de vista, inclusive, econômico. Eu paguei por tudo aquilo que está ali, até o crédito final. Então, assim, estão me tirando uma coisa, eu preciso entender isso. E, assim, por mais que eu tenha o Spotify, por mais que eu tenha as indicações do amigo, eu tenho ali no crédito do filme, como eu disse, a coisa da música, uma série de coisas. E é o filme. Também eu vou te contar, e aí o porquê disso no Cineclube, porque também é um tempo de digestão. Enquanto a música está passando ali, a luz não acendeu, as pessoas têm tempo para se recompor, se emocionaram muito, para refletir, né? Esse tempo é também para isso, né? As pessoas perderam isso, então elas já saem correndo. Então, assim, até o tempo da reflexão, eu saí um momento da realidade ali, fiz um recorte. Deixa eu readaptar. Quando você vai para um lugar de altitude elevada, você precisa de um tempo de adaptação. A mesma coisa, assim é com o filme, assim são com as emoções. Então, não sai do fermento, isso gera bipolação. Né? E aí a gente acaba, às vezes, não entendendo por que as coisas ficaram tão diferentes. Então, é pela falta de tempo. Esse tempo puxa, deixa eu digerir esse filme. Peraí, deixa eu respirar, porque esse aqui, sabe, pegou no coração, pegou na boca do estômago. Né? Tudo isso. Né? Nelson. Ideia. E que eu acho isso muito... Deixa eu te falar uma coisa. Cadê você? Nelson, você não queria tentar? Eu não sei se você está no Wi-Fi. Às vezes funciona para mim. Eu deixo somente a internet do telefone. Eu desligo o meu Wi-Fi
porque Ah, parece que às vezes isso dá uma interferência. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto você ajeita aí. fala. Uma pergunta não, é uma constatação. Já aconteceu comigo de assistir, não assistir ao filme e ver que as pessoas ao final estavam extremamente emocionadas, descontroladas, que aquilo tocou demais elas. Então, quando você disse desse tempo, de ficar um tempo, eu achei bárbaro, porque eu lembrei exatamente disso. Da época que eu via as pessoas saindo, chorando, que não dava para eu assistir o filme por alguma forma, e que aquilo tocava de um jeito que realmente precisava de um tempo para recompor. E como é que é você controlar tudo isso depois que o filme acabou, olhar para aquelas carinhas ali, todas muito emocionadas? Como é que é retomar isso e conversar? Então, isso é uma coisa interessante, até para a gente pensar. Puxa, eu vou levar o fulano. Então, não. Você pode até levar o fulano depois que a coisa está consolidada, sabe? Não, não leva não. Vai você. E é isso. E é o que você falou. Acabou o filme. Eu tenho um tempo, eu tenho um ritual. Aí eu vou, acendo uma luz, aí a outra. Quer dizer, a vista vai se adaptando àquele novo momento. Desligo a tela, né? Pego o DVD do aparelho, agora não vai ter mais, que é Extreme, né? Mas enquanto eu puder ter o DVD, eu vou ter. Eu gosto dessa coisa do material. Aí eu pego, guardo o DVD ali no lugar, fecho a caixinha. Esse tempo também é o meu tempo. É o meu tempo também de receber das pessoas. Espera aí, deixa eu ver o que é. E aí, nessa hora, você já olhou ali as carinhas. E também, assim, não é a hora de você começar a falar, agora é a hora de você ouvir. E a famosa, e aí, gente, como é que foi? Isso Pronto, e aí mesmo. vem, viu? E aí vem. Sim. E é claro, né, quem está desacostumado por falta de oportunidade de falar no coletivo, a princípio vai ficando tímido. Então, eu dou muitos espaços para isso, né? Eu dou aquele tempo, né? Porque aí alguém vem e fala, vocês vão falar, não vai sair. E as pessoas vão se sentindo assim, puxa, não tem errado. Né? O grande medo das pessoas, que a gente vive na sociedade da meritocracia, então é o acerto, e a gente não esquece que a gente aprende com o erro. Não adianta você querer explicar para o outro que aprende com o erro se você reprova ele, se ele tem erros demais. Então, assim, é muito, muito complexo. Então, é legal pensar nesse aspecto do cineclube, quem pensa em ter a experiência do cineclube na escola, vou te contar que vai ser gratificante. Não importa que lugar você esteja. Quando passar isso tudo, porque isso tudo vai passar, o meu projeto pessoal, não sei como é que eu vou arrumar esses recursos, mas eu vou me virar, mas o meu projeto pessoal é arrumar um projetor, uma telona, umas caixas de som, e eu vou para as periferias passar filme. Vou ver qual é que é. Você entendeu? Assim, porque também né? A gente tem um espaço lá do Cineclube, né? Convido a quem estiver aí a ir ao Cineclube Caleidoscópio. A gente faz sempre, agora não, né, na pandemia, a gente sempre faz na última sexta do mês, né? E aí, assim, terminou o filme, escuta-se as pessoas. E o que é o escutar as pessoas? É quando você olha no olho e diz assim, puxa, ali, ó, não adianta você falar da iluminação do filme. Não é isso. Ali pegou a emoção. Ou Isso quando mesmo. você olha uma indignação do outro. Então é disso que as pessoas querem falar. Aquilo que não é a linguagem técnica do cinema. É para você chegar a isso, é quando veio das pessoas assim, então, mas e por que aquela coisa, toda hora aquela janela abrindo, nossa, me irritava. Então, por que você acha que aquela janela abria toda hora? Não é responder, é perguntar. Porque quem viu, viu e tem um olhar. Aí as pessoas falam, mas e se o cara estiver totalmente errado? Então não tem o totalmente errado, tem um lugar de fala. E aí você precisa dizer para ele, pô, legal, eu não tinha visto isso. Cara, eu não tinha notado isso aí. Você sabe por onde eu tinha ido, cara? Eu tinha pensado assim, 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 mas agora que você falou, eu vou pensar melhor, viu? Pronto, cara. Assim, a pessoa não está ali.
A não ser que a pessoa esteja ali para reproduzir um preconceito, você fala, então, ó, isso que você falou é interessante, mas sabe que é perigoso por conta disso, disso, né? Então, assim, quando as pessoas percebem que estão sendo ouvidas e não estão sendo julgadas, avaliadas, elas falam mais. Sim, sim. Então, o Cineclube começa sempre 6h30, em ponto. Estando com a casa cheia, tendo 2 espectadores, 6h30 começa. E aí, eu tenho por opção os filmes não terem mais, de jeito nenhum, mais que 2 horas. Né? Essa é uma característica. E aí, assim, como as pessoas não são obrigadas a ficar, sim, tem as pessoas que vão e elas querem ver o filme. Eu sempre penso assim, ela ainda não se permitiu. E quando eu tenho oportunidade, eu digo para a pessoa, permita-se. E tudo bem ir embora, levantar e ir embora. É a sua, porque também tem isso, quando você faz isso na escola, eu vou poder ir embora ou não vou poder ir embora? O legal é dizer para as pessoas, ó, seria legal você participar, porque é uma coisa diferente, mas ó, tudo certo. Aí não. Você vai dizer, mas levanta 90%. Pode ser. Mas aqueles 10% ficaram porque estavam afim, e você vai descobrir uma discussão muito legal. A gente precisa desconstruir que a gente só consegue as coisas em massa. É com um indivíduo, né? Cada um. E as pessoas, ficaram só 10. Então tá, eu vou fazer uma discussão rápida porque ficaram só 10. Não, velho. Se ficasse só um, essa pessoa merece o meu respeito porque ela ficou. E eu fico. E vamos papiar. Assim. Né? Agora, Nelson, vou te contar... meu querido, tem algumas perguntas aqui. Opa, inclusive a Muriel perguntando se nós vamos responder as perguntas. Vamos, Muri, peraí. Tem uma pergunta aqui. Agora eu só vou fazer isso. Fala lá, só vou responder pergunta. Olha, deixa eu ver uns comentários aqui anteriores para ir te falando. Tem o Antonini, Guilherme Antonini, que disse que você é uma pessoa, um ser humano maravilhoso, que ele... Gente, agora eu não estou conseguindo aqui. Que ele se inspirou muito em você. E que ele gostaria que você soubesse que você é uma pessoa muito bacana, Nelson. A Mariana Santesso, é isso? Ela disse que é muito importante isso. É Mariana Santesso. Apreciar a obra pela obra. O desfrute descomprometido que abre espaço para elaborações emocionais fundamentais. Isso mesmo, Ari. O nosso colega Luiz, de Geografia, você conhece o Luiz? Nossa! Esse aí, esse é aquela pessoa que você precisa tirar o chapéu sempre. Que ser humano incrível. Eu conheço muito pouco do Luiz. Eu estou conhecendo o Luiz aqui nas lives. E já, né? Olha, ele diz assim, Nelson, embora seja uma pergunta ingrata para alguém que tem esse vínculo com os filmes, ele gostaria que você dissesse qual é o filme mais significativo ou marcante que você assistiu. Se existe um. Deixa eu ver se... É difícil, viu? Não é? Ele disse que a pergunta é ingrata. Eu concordo com ele. Não saberia dizer também. Antonini, você também é um querido, você sabe disso. E é assim, o Antonini, eu o conheci quando eu nem era o professor. Teve um projeto do pessoal que ficava em tempo integral no colégio, os meninos, ele era pequenininho. E aí eu fui para fazer umas coisas de teatro com eles, umas brincadeiras. Foi aí que eu conheci o Antonini. Né? E mais tarde ele veio a ser meu aluno, e assim, um ser humano que foi sempre se redescobrindo, foi sempre perseverante. Olha, Antonini, você é um cara que eu tenho muito orgulho. É como eu disse lá no comecinho, eu até hoje eu não tenho motivo nenhum para me envergonhar dos meus ex-alunos. Mas olha só. São vínculos. São. E é isso mesmo. A gente precisa entender que até essa coisa do cinema, ou do cineclube, ou desse espaço dentro de uma escola, você precisa criar um sentimento de pertencimento. O cara precisa saber, a menina precisa saber que aquele é um espaço dela. Sabe? Que ela se sente ali, é parte minha. E isso faz com que as pessoas comecem
a ter um sentimento em relação à própria educação, ao próprio conhecimento de uma forma diferente. Você tem a oportunidade de conversar com essas pessoas como em sala de aula, às vezes, você não teria. Então, para responder ao Luiz, viu, Luiz, essa minha conversa toda foi para mim buscar lá, foi para eu buscar lá no banco de dados. Ficou lá pensando. Eu diria para você que seriam muitos filmes, muitos. Mas até por um acontecimento muito interessante, e esse filme foi no Cineclube que aconteceu essa coisa interessante, eu vou dizer que ele marcou muito a minha vida, que é Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, que é do Tim Burton. Né? Além de ser um filme incrível, eu recomendo, né? Mas assim, tinha muito a ver com a situação do filme, né? Uma menina que estava assistindo, ela tinha perdido o pai recentemente. Aliás, foi o único cineclube que eu não participei da conversa. Quem ficou foi o Edu, o professor Eduardo. Ficou conversando com a turma e eu fui com ela, fora da sala, e fui conversar com ela. E foi muito bacana, porque ela falou, professor, eu não tô... Eu falei, puxa, você me desculpa, então. Ela falou, não, professor, é que eu fui lembrando de coisas assim, do meu pai, dessas coisas fantásticas, aquela coisa toda, e falou, olha, eu estou feliz. Eu falei, puxa, que bacana isso, né, tal, e... Bom, terminou a coisa do filme, aí eu virei e falei assim, então, leva o filme, para você lembrar desse jeito quantas vezes você quiser, né, e o filme ficou com ela. Então, assim, para mim, esse filme tem... E todas as vezes que eu vejo, volta essa coisa da memória. Porque senão eu seria ingrato em dizer assim, agora tem muitos filmes que são muito bacanas, né? Mas esse Peixe Grande, eu diria, é um filme que por si só vale muito a pena ser visto, mas tem esse apego que para mim foi muito marcante. Mas prepare para se emocionar muito, né? Sim. Não é? Esse é um filme, assim, as metáforas dele são muito, muito legais. Eu acho que isso que tem de bacana no cinema, né? Então, eu não vou usar isso para aula de português. Não. Ó, primeira coisa, eu vou usar o termo, porque acho que não temos crianças, precisa desbundar, sabe? Sai desse trilho. Não, nada. Você pode até, se você conseguiu e você assistiu o filme com teus alunos, legal. De repente na aula tem alguma coisa a ver, você usa, porque é uma outra história. E inclusive vai funcionar porque ele já tem uma memória afetiva. Escolarizar, pedir para o cara roteiro, não. Faça isso na aula. E tá tudo certo. Tá tudo bem fazer isso. Mesmo. Né? É bacana o uso do cinema, do filme, não é nem cinema, é filme em sala de aula. Não é porque você não vai passar o filme todo, enfim. Mas essa outra coisa dá o senso de comunidade. A outra coisa é assim, aí você falou lá no começo, como que é essa coisa? Da curadoria, né, da escolha dos filmes. Eu sempre eu tenho alguns critérios nessa coisa. Primeiro assim, eu trabalho com a ideia de algo que eles não assistiriam fora dali. Procuro as coisas que são mais próximas. Isso para começar, porque cada ano é um começo. A gente precisa também saber disso. Você tem aquele público cativo, e você tem aqueles que saem da escola e voltam para ver o cineclube, só para bater papo, para participar. Buscando gente que viu mais. o filme. Isso. E aí, assim, o legal, quando vai começar um cineclube, é lembrar sempre disso. O primeiro cineclube, ele precisa ser algo um tanto diferente daquilo que as pessoas assistiriam, um tanto, mas não algo que não dialogasse com elas. Por isso que eu digo que o cinema precisa ser da comunidade. Você precisa conhecer quem está ali, quem é o teu público. Ai, mas eu dou aula no extremo da periferia. Eles vão querer assistir Disney. Ué, eles têm acesso a isso? Não, se eles não tiverem acesso a isso, você está proporcionando. Até para você poder dizer, ó, fora disso tem isso. É construção. Se as pessoas não entenderem que é uma construção, sabe? E é isso mesmo. Ah, mas você já fez cineclube que tinha uma pessoa só? Já.
E levei o filme até o final. A pessoa ainda virou para mim e disse, olha, se você quiser ir, não tem problema. Eu falei, de jeito nenhum. Você precisa ir embora, tudo bem. Eu vou ficar aqui e vou assistir o filme sozinho. Ela falou, não, então eu vou ficar. Eu falei, mas você, porque tá afim. E aí batemos um papo. E do mesmo Nossa. jeito, e já lotou, e também foi muito legal. Então, assim, não trabalhe com a ideia, quando você for pensar em cineclube na escola, não trabalhe com a ideia de quantidade. Mas o que é legal, o primeiro cineclube do ano, ele precisa ter um apego para que role um bate-papo tranquilo, mas que as pessoas consigam dar um certo de conta dele. Lembrando que cada ano é um ano, tem gente nova chegando. A segunda coisa importante é você saber quem é seu público-alvo. Você precisa definir faixa etária. Quando eu comecei o cineclube o Caleidoscópio, que está agora com 12, acho que 14 anos, se eu não me engano, 14 anos. Meu Deus! Quando a gente começou o Caleidoscópio, era só para o pessoal do ensino médio. Então o que acontecia? Você tinha uma indicação etária para essa faixa etária. Né? Não era um filme infantilizado e nem tampouco você está passando um filme que a pessoa ali, pelo indicativo, não tem condições de assistir. E lembrando-se, você está num espaço público e você precisa responder sobre aquilo. Né? Então, assim, tem muito cuidado com a indicação etária. Sim, né? sim. Assista o filme antes. Né? Seja um conhecedor do filme. Você está oferecendo para o outro algo que você tem. Não adianta você descobrir o filme na hora. Pelo amor de Deus, nunca. Aí fulano de tal falou que esse filme é legal. Então pega, assista antes. Do seu jeito. Agora, aí depois de um tempo, eu comecei a dar aula, teve um ano que eu dei aula, voltei a dar aula para o 9º ano. Aí eu falei, não, esse povo tem que ir para o cineclube. Aí conversei lá, mas é do cineclube, não, vamos incluir o 9º ano, poxa, é uma meninada bacana, tal. Aí o que eu tive que fazer? Readequar a faixa etária. Então, assim, muitos filmes... Isso. Muitos filmes que eu passava antes, que a indicação etária era 16, e aí você estava com esse pessoal dos 15 para os 16 e está tudo certo, mas aí eu tenho o 9º ano. E aí a indicação etária máxima passou a ser 14 anos. Mas e aí, se vier uma cena um pouco mais picante, então, peraí, você precisa pensar o que você quer. O que você quer? O que esse filme tem? Né? Quem é a sua comunidade? Não é para chocar a sua comunidade, é só para tirá-la da zona de conforto. Só isso. Porque o chocar, assim, você só vai criar inimizade com as pessoas, esse não é o ideal. Tá longe. Então, assim, é legal. Pô, isso aqui tem a ver, mas eu posso tirar ele daquele espacinho ali. Tem muita coisa, que inclusive é do circuito comercial, mas que a gente pode fazer leituras diferentes com essas pessoas. Pode aproximar. Sim. E aí, o que acontece? Oi. Enquanto você toma sua água, eu vou te perguntar uma coisa. Essa aproximação que você faz principalmente com o público mais jovem, os adolescentes, 9º ano, porque a gente vive num período de coisas muito rápidas, é uma liquidez. Sim. E aí, como é que você mantém a pessoa sentadinha ali? Então, isso se constrói, isso se ensina, eu acho que isso é trazer essas pessoas para o ambiente, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Isso é uma coisa muito legal para a gente pensar em conjunto. Primeiro, se você está lá na comunidade escolar, então você vai passar nas salas e vai dizer para as pessoas, vai contar para elas o que é o projeto. Eu, por exemplo, eu conto para as pessoas com empolgação, porque eu sou empolgado em relação a isso, senão eu não faria. Eu gosto, primeira coisa, você vai fazer a curadoria, não faz também porque alguém indicou para você fazer. Faça porque você é afim. Né? Porque aí você está fazendo uma coisa que você gosta, você tem, entendeu? Inclusive uma paciência com relação ao outro. Você não está ali contra a sua vontade. Então, assim, você já fala para as pessoas. Então, virão pessoas, porque é uma novidade. Ok.
Quando as pessoas chegarem, é preciso estabelecer combinados. Quando você já falou do cineclube lá, que você empolgou todo mundo para ir, você fala, então, gente, mas ó, tem aquelas coisas. Por exemplo, não dá para a pessoa ir no cinema e ficar... Vocês já foram no cinema que o cara fica lá abrindo latinha, ou que o cara ou que fica conversando. Então, isso não rola. Ó, não dá para ficar usando o celular. Porque aquela luz atrapalha o outro cara que quer ver. Então, assim, por essa razão, não é uma coisa... Você precisa dizer para as pessoas, esse é um grande problema. Precisa dizer para as pessoas por que é que aquela regra... Por que que você está colocando aquilo? Não é uma imposição autoritária. Você vai dizer para ele, ó, não dá para você usar o celular, porque, primeiro, a luz atrapalha o outro. E segundo, poxa, se você está afim do celular, cara, tem outros espaços na escola, vai usar o celular. Vem aqui, que não aqui, né? Isso. E aí você tem essa conversa. E eu sempre, o que eu converso é isso, ó, não dá para ter essa coisa do bate-papo. E os pequenos, os menores primeiro, a gente pode ir ao banheiro? Então, gente, olha, não dá para vocês virem aqui onde eu estou e me perguntar se pode ir ao banheiro. Se você precisar ir, você vai. Se você estiver numa situação de tanto desconforto que precisa ir toda hora, é melhor você ver um outro filme num outro dia, porque esse filme não vai ser legal para você. Pronto. Né? Então, assim, os combinados precisam ser claros. Ouvi-los muito. E ouvir significa dizer, ah, eu não tenho que pedir sugestão de filme para eles. A princípio, não. Eu preciso trazer uma coisa, eu preciso conhecê-los. Né? Porque se eu pedir só para eles, eles trarão aquilo que eles já estão acostumados. Né? Então, o que é legal é dizer assim, bom, então, tá, esse público tem isso, dá para trazer isso de forma diferente. Como fazer isso? Ué, você construindo o seu repertório. Se você é uma pessoa que só fica nesses modelos de filme, se você quiser, e eu não vou usar aqui preconceito de forma alguma, você vai pensar no cineclube com esse formato. Este lugar precisa ser um lugar de propriedade, de autoridade, não de autoritarismo, mas de autoridade. Você precisa saber, né? Você está ali. Claro. Então, é aquilo que você vai se sentir bem conversando com a molecada, que você vai, né, ouvi-los e promover um bate-papo que o cara queira ficar para bater papo? Sim. Pronto. Né? E isso vai fazer com que o negócio flua. Né? E eu vou te falar. Pensei bastante a respeito, né? Eu conversei com o professor Luiz na segunda, você assistiu, até interagiu, essa questão de dessa proximidade que o professor tem com os alunos, dele ouvi-los e a partir daí repertoriar as suas aulas, sejam elas em sala de aula ou no projeto como o Cineclube. E aí você vai propor, porque a discussão que você traz, você de alguma forma, quer atingi-los, né? De uma maneira, trazê-los para a discussão, ensinar alguma coisa a mais, fazer provocações. Então, o fato de você ouvir os alunos e conhecer é extremamente importante. Sim, e você fala dessa coisa mesmo. A gente usa a palavra afeto nos extremos dela, né? A gente fala afeto no sentido afetuoso e tal, ok? Ou diz que isso afetou o fulano como se fosse uma coisa, né? Ah, isso que você fez afetou. Então, o afeto é tudo isso. Né? Agora, precisa entender que nada se dá sem efetivamente ter uma relação, constituir uma relação de afetividade. E isso a gente não dá para entender como sedução. Ah, eu vou fazer isso porque eu vou ser o professor legal. Não. Isso não rola, porque assim, o que essa meninada quer é referência. Né? Eu papeio muito com os meninos, sento e sempre. Isso é uma marca minha. Né? Eu não faço de conta. Eu curto muito. E aprendo muito com eles, eu deixo isso sempre muito claro. Eu aprendo muito com eles. Então, esta relação, ela se estabelece de uma forma, não é horizontal, também a gente precisa entender isso. Ela é respeitosa, mas não, seria desonesto da minha parte dizer que eu estou igual a eles. E ele sabe que você está mentindo. Você está aqui. Você tem experiência mais de mundo que eles, você tem
A própria questão da educação, daquilo que você tem de formação, ele não quer o amigo. Ele pode querer 2 ou 3 vezes, porque ele não está afim de ter aula, enfim. Mas ele quer esse cara. Sim. Agora, aí é que tá. Este cara é porque é referência. Não é o cara que ele vai olhar só com medo. Né? Não tem isso. Né? Nelson, E aí, meu assim, querido, deixa eu fazer umas perguntas para você, mas aqui tem 10 minutinhos, infelizmente. vamos lá. Nós Eu vou ser temos bem sucinto. Eu 10 falo mais minutos. que da cobra. Diga. Mas eu amei, nossa, gente, como é bom. Primeiro, de onde a gente fala que existem as fontes que a gente vai lá beber um pouquinho para voltar, né? Qual é a sua fonte? De onde você bebe esse conhecimento? O que é que você faz para poder chegar na frente de uma sala de aula e dar conta de articular tão bem todos esses saberes para eles? Então, eu vou te contar uma coisa bastante simples, assim, né? Eu falo muito pouco, não é nem por vergonha, porque assim, o assunto não vem. Eu sou filho de pessoas que foram, né? Porque agora faleceram, semi-analfabetos, ou analfabetos funcionais. A minha família é uma família vinda da periferia, né? Então, assim, hoje a minha irmã foi fazer faculdade, e já adulta, minha irmã está com 68 anos, ela está agora fazendo mestrado. Mas a minha irmã Que foi estudar, eu sou o bacana! primeiro, eu sou o caçula, mas eu sou o primeiro da família a ter formação acadêmica, ensino superior, né? Então, assim, é uma família muito humilde, muito pobre. Então, assim, eu sou dessa coisa, de ouvir música brega, de ver o seriado, da novela. Foi aí que eu me formei, né? Dessa coisa comum, né? E aí, assim, como eu disse, assisti televisão na casa do vizinho, e aí eu fui engraxate, né? E depois fazia carreto na feira. Hoje as pessoas nem sabem o que é isso. Ficava levando compra das pessoas com isso. E esse dinheiro eu dava para minha mãe um tanto e guardava um tanto para o cinema. Estava marcado. Domingo eu ia no cinema. E era isso, né? Como eu estou dizendo, todo esse encantamento. Aí você fala assim, bom, tá, então você começou lá daquela coisa, desde a novela. Isso. Da mesma forma que você vai olhando e diz assim, putz, deve ter outras coisas. Né? E você vai indo. E aí tem aquelas coisas que você fala assim, eu não entendi nada. O que é isso? E aí você tem 2 coisas para fazer com isso. Quando você tem estranhamento, ou você foge e volta para a zona de conforto, você fala assim, peraí, tem alguma coisa aí, porque esse cara não faria isso, eu que não tô, deixa eu ver qual é que é. E isso foi assim, fui indo atrás, né? Não sou desse tempo que você tinha essa coisa da internet, então você ia às vezes na banca de jornal, tinha amizade na cara da banca, para você ficar folha, porque naquele tempo a revista não via fechada, né, lacrada, então você folheava e ia ler artigo. Então essa é a minha formação, ela não foi assim, fui para lá. Aí eu fui descobrindo coisas, né, que o cinema tem, a psicanálise e o cinema, elas estão intimamente Se combina. ligadas. Sim. Isso, e o cinema ele vem dessa época. O Freud usa muitas referências dessas questões cinematográficas para falar isso. Tem gente que faz aquelas viagens, enfim, mas tem um tanto de coisa. Até a própria forma de conduzir a câmera tem a ver com que tipo de emoção eu quero, que lugar eu quero esse espectador. Que coisa, né? Que coisa Aí incrível. isso são outros encantamentos, né? Você tem um Sim. filme e você tem assim, cara, mas o que era isso? E aí você começa a ficar assim, qual é a metáfora? E aí quando você começa a perceber, você já viu muitos filmes. E eu continuo gostando demais da conta de filmes. Né? Eu Então acho é daí que você vem bebendo. Sim. Última coisa que eu vou ter que perguntar, porque faltam 6 minutos e eu quero que você fale um pouquinho. Nelson, um recado. Ai, olha, o povo começa agora, não acaba, por favor. Eu prometo que eu combino com o professor Nelson e a gente faz outra. Pode ser? Isso. Pode Eu ser. queria que você desse um recado para as pessoas que estão em casa e que você deixasse uma indicação de um filme bacana para a gente assistir. Tá. Bom, eu diria
o seguinte, é preciso que a gente... Aliás, eu vou usar o Renato Russo para começar. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, realmente não há. Eu posso falar isso diante... Ah, você está falando disso numa pandemia? Nossa, que... Não, 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 não. O amanhã, ele virou hoje. Sabe? Aquilo que era ontem, hoje era o amanhã do ontem. Então, se eu não entender isso, e vou dizer, não, a gente não pode achar que pessoa é número, em lugar nenhum, eu não estou falando de pandemia. Eu olho para os olhos das pessoas, né? Eu vejo pessoas, e eu sei que assim, como eu sou imperfeito, erro muito, mas eu tenho o hábito de honestamente me desculpar. Né? Eu acho que é muito significativo que as pessoas saibam o seguinte, o Sartre tinha uma frase que eu gosto muito. Ele dizia, o inferno são os outros. E eu digo o seguinte, a gente não pode esquecer que a gente é o outro do outro. Sim, então, adoro. se a gente entender isso, e não é nessa coisa do, Piegas, não, 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 não. Cara, o mundo é um só. Se você não nutrir amor pelo mundo, você não vai ter, assim, porque o mundo te traz as coisas, né? Você precisa se amar, não no sentido egocêntrico, mas você precisa se amar. E olhar que o outro está no outro lugar. Duas coisas. Não, nós não somos iguais. Nós somos diferentes, porque somos únicos. Mas isso não dá direito das pessoas estarem ou terem privilégios diferentes. Uma coisa é a divergência. As pessoas divergem. A outra é a incompatibilidade. Então, eu acho que assim, tem coisas que a gente precisa saber. Todo mundo, rico ou pobre, bravo, né? A não ser que tenha alguma psicopatia, alguma anomalia, mas bravo ou não, essa pessoa quer amor. E aí eu não estou falando amor nesse sentido piegas, não é? É dessa coisa assim, Sim, eu quero sim. ser amado. Pô, então eu preciso mostrar para o outro o que é. Eu preciso ter isso pelo outro. Meu amigo, Filme. o Instagram vai nos derrubar Vai mandar nós a embora. qualquer momento. Mande um filme. Tá. Filme, quem já assistiu, não tem problema. Assista de novo no Netflix O Menino que Descobriu o Vento. Ótimo, maravilhoso. Tá? Mas eu já assisti. Outra coisa, você não é o mesmo. Talvez você veja o filme de novo. Mas eu vi a semana passada. Dá um tempinho e vê nessa linha. É legal a gente se olhar nessas coisas. Mônica, eu quero te agradecer muito. Beijo. Você é uma tremenda amiga, um ser humano muito legal, que eu admiro Obrigada. muito. Obrigada. Né? Beijo no Muriel, no Arthur. Beijos. Né? Na dona Lidia. E obrigado, gente, vocês que vieram aí. Muito obrigado. Obrigado, foi ótimo. Dispensaram esse tempo para isso. Nelson, valeu demais. Nelson, conversar com você e ter essas pessoas acompanhando a gente com esses comentários maravilhosos, gente, foi divino. Muito obrigada, Nelson. A gente vai combinar uma outra, viu? Laura, com certeza. Um beijo, Luiz. Cátia, um beijo. Todos. Valeu, Dona gente. Zizi, um beijo. A Dona Zizi, sua fã aí, Nelson. Sempre aí. A senhora é maravilhosa. Eu quero a senhora lá no Cineclube quando voltar, hein? Eu vou levá-la. Então, tá. Beijo, isso querido. mesmo. Tchau, gente. Valeu. Obrigada, tchau, gente. viu? Boa noite. Obrigado. Valeu.